Olá, tudo bem? Eu sou Alisson Jeremias, farmacêutico, e minha missão é transformar farmacêuticos comuns em profissionais de alto nível. Nesse vídeo você aprenderá tudo sobre hipertensão arterial, mas antes, já deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo aqui nesse canal. Bora lá? Muito bem-vindo ao canal, eu sou Alisson Jeremias, farmacêutico, trabalho em dispensação há 15 anos, sou formado como bacharel em farmácia ou farmacêutico generalista, tenho pós-graduação em MBA em gestão farmacêutica e marketing e pós-graduação em farmácia clínica. Na aula de hoje, vamos falar sobre hipertensão arterial, medicamento de uso comum, como agem, quais efeitos colaterais, quais os grupos de riscos e como prevenir. Como você vai se prevenir disso também? Vamos iniciar um resumo de como a pressão arterial funciona no nosso organismo, certo? Então vamos lá, gente. A medição da pressão arterial identifica a intensidade com que o fluxo de sangue passa pelas suas artérias. Para isso, os valores de referência são representados em milímetros de mercúrio, aquele famoso mmHg, sendo compostos por duas medidas, denominadas como sistólica e diastólica. E você sabe qual que é cada uma, sistólica e diastólica? A sístole e a diástole dizem respeito a dois estágios do ciclo cardíaco. A pressão arterial sistólica, PAS, também conhecida como pressão máxima, se refere à pressão do sangue no momento em que o coração se contrai para impulsionar o sangue para as artérias. Quanto mais o coração se contrai, maior é a pressão sistólica. Já a pressão arterial diastólica, PAD, ou pressão mínima, ocorre no início do ciclo cardíaco e se refere à capacidade de adaptação do volume de sangue que o coração ejetou. Essa máquina maravilhosa, chamada de corpo humano, tem um sistema de autorregulagem. Os vasos sanguíneos se dilatam ou se comprimem de acordo com o volume de sangue que circula, com o objetivo de manter a pressão arterial equilibrada. Vou tomar uma água, se hidratar, isso é importantíssimo, faz parte também. Amo água, gente. Meu Deus. Literalmente eu tomo água o dia inteiro. Então, dessa forma, quando o volume diminui um pouco, os vasos se comprimem, ocorrendo a vasoconstrição. E quando ele aumenta um pouco, os vasos se dilatam, vasodilatação. Apesar do corpo ser muito resistente, não estamos imunes à hipertensão. Mas as artérias eles têm um limite de expansão e constrição. Assim, quando o volume de sangue diminui ou aumenta de maneira excessiva, elas não conseguem manter a pressão arterial equilibrada, podendo ocorrer a hipotensão ou a hipertensão. E o que é hipertensão? O que é pressão arterial? O famoso PA igual a DC versus RVP. Ou seja, vamos falar um termo técnico, um termo bonito agora. O que é a definição de hipertensão arterial e suas implicações na saúde cardiovascular? Famosa RAS ou HAS. Hipertensão arterial sistêmica. É uma doença crônica de natureza clínica multifatorial que se caracteriza por um aumento sustentado dos níveis pressóricos em valor igual ou acima de 14/9. Multifatorial, ou seja, vários fatores levam a essa condição que normalmente é assintomática, ou seja, não demonstra sintomas significativos, mas ao longo da evolução da doença, a pessoa poderá apresentar sintomas de crise hipertensiva como cefaleia, alterações visuais, diminuição da força muscular, está amortecendo, dores no peito e falta de ar, aumentando o perigo para insuficiência cardíaca esquerda, infarto agudo do miocárdio, que é o coração, acidente vascular cerebral, AVC, isquemia cerebral transitória, insuficiência renal crônica, aneurisma e dissecção da aorta, retinopatia hipertensiva. Então são vários sintomas. Você lembra do PA? Falei agora há pouco. PA é pressão arterial igual a débito cardíaco versus resistência vascular. Débito cardíaco, DC, versus resistência vascular. RVP, né? Resistência vascular periférica. Vamos revisar o que é DC e o que é RVP? DC, débito cardíaco. Força de contração, vezes
volume sistólico ventricular esquerdo, o sangue ejetado do ventrículo em cada batimento. E RVP, resistência vascular periférica, representa a resistência que a parede arterial impõe ao fluxo sanguíneo e é, portanto, determinada pelo calibre do vaso. Mais água. E os fatores contributivos para o agravamento da RAS? Diabetes mellitus, obesidade, sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, ingestão de sal, o uso rotineiro de anti-inflamatório e mudanças no estilo de vida que promovem a saúde e reduzem agravos. Redução de peso, alimentação saudável, diminuição na ingestão de sódio, o sal, redução do estresse, prática regular de atividade física aeróbica, parar de fumar, uso moderado de bebidas alcoólicas. E agora, para você, Farma, o pulo do gato. Se você quer se tornar um farmacêutico de alto nível, você precisa estar disposto ao cuidar do seu cliente, do seu paciente. Então é de extrema importância que o acompanhamento seja realizado diariamente, em momentos diferentes do dia. Fala para o teu paciente vir na farmácia, medir a pressão antes do café, depois do café, na parte da manhã, na parte da tarde, antes e depois de ingerir sal, por alguns dias, pelo menos 7 dias, isso tem que ser feito um acompanhamento. E isso você pode fazer na farmácia. Isso será trazer o cliente para mais perto de você e fazendo esse acompanhamento, o médico irá prescrever qual o melhor tratamento farmacológico. Lembre-se, o farmacêutico pode orientar sobre a pressão, mas não pode prescrever medicamento para a pressão. E agora vamos falar um pouquinho de fisiologia? Regulação da pressão arterial. Nome técnico de novo, tá, gente? O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Nome complicado de decorar, né? O sistema renina, angiotensina, aldosterona trata-se de uma série de reações concebidas para ajudar a regular a pressão arterial. Quando a pressão arterial cai, no caso a pressão sistólica, para 100 milímetros de mercúrio ou menos, os rins liberam a enzima renina na corrente sanguínea. E essa renina ela se divide o angiotensinogênio, uma grande proteína que circula na corrente sanguínea, em partes. Uma parte é a angiotensina 1, que é a angiotensina 1 que se mantém relativamente inativa. É dividida em partes pela enzima de conversão da angiotensina, a ECA. Uma parte é a angiotensina 2, aí que mora o perigo. Um hormônio que é muito ativo. E essa angiotensina 2, faz com que as paredes musculares das pequenas artérias se contraiam, aumentando a pressão arterial. E a angiotensina 2 também provoca a liberação do hormônio aldosterona pelas glândulas adrenais da vasopressina, um hormônio antidiurético, pela hipófise. A aldosterona e a vasopressina fazem com que os rins retenham sódio, ou seja, sal, e a aldosterona também faz com que os rins excretem potássio. O aumento de sódio faz com que a água seja retida, aumentando assim o volume de sangue e a pressão arterial. Um medicamento comum que muitos pacientes usam é a losartana. Ela é indicada para hipertensão arterial sistêmica e RAS, e ela é indicada para hipertensão arterial diariamente, insuficiência cardíaca crônica. E qual que é o mecanismo de ação da losartana? Ela combate os inibidores da enzima conversora da angiotensina, o IECA. A angiotensina 2 tem uma ação vasoconstritora de maior absorção de sódio pelos rins, certo? E de forma indireta, pela síntese de aldosterona, levando consequentemente a um aumento da reabsorção de água e aumento da pressão arterial. A losartana age no corpo impedindo essa ligação da angiotensina 2 no seu receptor, levando a uma menor produção de aldosterona, responsável pelo controle hídrico e pressórico no corpo. Lembrando que pacientes com histórico de problema renal não é indicado, nem insuficiência hepática, pacientes com alergia aos componentes, grávidas ou portadores de desequilíbrio hidroeletrolítico, também problema renal. E o enalapril também é muito utilizado, certo? Losartana e enalapril. Só que enalapril, assim como qualquer medicamento dos IECA, lembra deles, né? Inibidores da enzima de conversora de angiotensina, IECA. Eles agem impedindo a formação do hormônio chamado angiotensina 2, que é um dos responsáveis pelo controle da pressão arterial. Mas nem todos os indivíduos hipertensos apresentam problemas com a angiotensina 2.
Na verdade, pelo menos 25% dos hipertensos, de acordo com os estudos, apresentam níveis baixos da angiotensina 2. Nesses casos, o enalapril acaba sendo um fármaco antihipertensivo pouco eficaz e muitas vezes o paciente sofre com tosse seca usando enalapril. E a tosse é o efeito adverso mais comum com o uso dos IECAs, os inibidores, e tem uma ação classificação como problema não fisiológico do uso dessas medicações por não estar diretamente relacionada ao bloqueio da angiotensina 2. Na imensa maioria dos casos, não implica em risco, porém pode ser bastante desagradável para o paciente. Ela ocorre habitualmente à noite, logo ao deitar, podendo ser confundida com sinusite, rinite, gotejamento da fossa nasal posterior, ou pode despertar o paciente durante o sono. Pode também ocorrer pela manhã e pode ser intensa, que provoca vômito. E, em contraste, pode ocorrer leve coceira na garganta, tipo pigarro, e que passa anos completamente despercebida pelo paciente. Ele acha comum. E a tosse é uma queixa muito comum na população como um todo. Ocorre como um reflexo fisiológico quase diário. Muitas vezes existe dificuldade do médico e do paciente em fazer essa associação. Por isso que é importante sempre estar conversando com o seu paciente, que geralmente essa tosse é do tipo seca, não produtiva, irritativa, curta e frequente. Pode ser relatada espontaneamente ou aparecer no interrogatório sistêmico por ser pouco incomodativa. Agora, uma dúvida muito comum e que sempre aparece na farmácia: gestante com pressão alta. O que fazer, farma? Primeiro de tudo, fazer o mapeamento dessa pressão, igual a gente falou no início do vídeo, indicar ao médico, converse com o paciente. E normalmente, para a gestante, a primeira escolha de medicamentos é a metildopa. E qual que é a ação do metildopa? Ela converte-se em alfa-metilnorepinefrina, que promove a estimulação dos receptores centrais alfa-2 adrenérgicos, diminuindo os impulsos simpáticos e diminuindo assim a pressão arterial. E hoje pode utilizar tanto tartarato quanto succinato do metoprolol, também em gestantes. Lembre, o farmacêutico de alto nível conhece os mecanismos de ação e vai conseguir sanar todas as dúvidas do seu paciente. E quais são os grupos susceptíveis para hipertensão? Entre os estratos populacionais mais propensos à hipertensão estão homens e mulheres negros, pessoas de menor escolaridade, indivíduos na faixa etária acima de 65 anos, sendo que as mulheres nos pós-menopausa têm o risco aumentado devido a alterações hormonais e a queda nos níveis de estrogênio, que é um hormônio protetor. Toma aquela aguinha. Respira aí, você também toma um gole de água e vamos dar continuidade. E prevenção primária. Dicas para prevenir o desenvolvimento da hipertensão. A adoção de hábitos alimentares saudáveis é um componente muito importante da prevenção primária da hipertensão arterial, sendo necessário manter um peso adequado, reduzir o consumo de sal, moderar o de álcool, o uso moderado de álcool, incluir alimentos ricos em potássio na alimentação diária, a atividade física rotineira. E quando falamos de atividade física, não vale o trabalho, porque é muito comum recomendar no balcão da farmácia para o paciente fazer atividade física. O senhor tem que se exercitar. Aí ele fala: mas eu corro para lá e para cá o dia todo no trabalho. Mas eu subo escadas o dia inteiro. Mas eu trabalho com pesado. Esse movimento não é considerado uma atividade física, porque você não está trabalhando a musculatura, o seu organismo em si. E atividades físicas aeróbicas e de resistência e musculação têm poder de reduzir pressão arterial. Eu sempre falo que a musculação é que a gente tem mais próximo de pílula da juventude. Então, musculação, academia, crossfit, corrida, toda atividade física rotineira, diária, de alta consistência, de disciplina, sempre vai trazer um estado benéfico para a sua saúde. Claro, nada de exageros para você não se machucar, mas você fazendo isso de forma rotineira, você consegue ter uma qualidade de vida altíssima. Lembre-se, um farmacêutico de alto nível sabe fazer esse tipo de indicação, sabe conversar com seu cliente para fazer com que ele também use tratamentos não farmacológicos. Nem sempre só medicamento vai resolver. Então conversa com ele: o senhor tem que diminuir o sal, vamos tomar mais água, se hidrate bastante, faz aquele cálculo básico, 0,50 ml vezes o peso corpóreo. É a quantidade de água que o seu organismo precisa. Mas eu não gosto de água. Começa a carregar uma garrafinha, vira costume.
E outra, você ajuda a eliminar sal do seu organismo, ajuda a eliminar sujeira do seu organismo. Eu pego bastante no pé dos meus colegas para tomarem bastante água. Quem trabalha comigo, quem me conhece, sabe que eu sou muito chato com isso, mas é porque eu sempre gosto de estar cuidando, né? E para o paciente, fala para ele. A atividade física ela auxilia também no controle de outros fatores de risco, como o peso corporal, resistência à insulina, a dislipidemia, o famoso colesterol, reduzindo o risco cardiovascular geral. O fumo é o único fator de risco totalmente evitável de doença e morte cardiovasculares. Ou seja, evitar esse hábito de fumar, 90% dos casos acontece na adolescência, é um dos maiores desafios em razão da dependência química causada pela nicotina. Então, o que acontece? Se você tem ali, trabalha principalmente em farmácia de bairro, que o pessoal sempre vai procurar o farmacêutico, procure sempre orientar. O senhor faça atividade física. O senhor, mas eu não gosto de academia, eu não gosto. Comece a fazer caminhada 3 vezes ao dia, pelo menos ali 40 minutos. Começa caminhando, depois vai aumentando o ritmo. Isso vale muito para os jovens também. Infelizmente a gente está perdendo muitos jovens por problemas que é para ter lá com 60 anos, 70 anos. E o pessoal está vacilando na alimentação, o pessoal vacila no dia a dia, come muita coisa industrializada, esquece de comer fruta, não gosta de tomar água. Então são coisas que você tem que mostrar para o seu paciente que isso também é importante. Farmácia popular mesmo, a gente atende centenas de pessoas, milhares de pessoas pela farmácia popular. Muitas vezes o medicamento ele só aumenta. Você tem que conversar com o seu paciente. Ó, teu medicamento está aumentando, cada vez mais o senhor está tomando mais medicamento. O que está acontecendo? Vamos mudar a alimentação. É impossível você conseguir convencer a pessoa a tirar tudo da noite para o dia. Ninguém consegue também. Isso deixa a gente louco, né? Mudar totalmente da noite para o dia. Então converse com o seu paciente para aos poucos. Vamos parar primeiro com refrigerante. O que o senhor acha de diminuir o consumo de sal? Começa a incluir mais saladas. Uma salada bem colorida na sua alimentação, pelo menos no almoço ou pelo menos na janta. Se conseguir nas duas, melhor ainda. Os jovens, uso excessivo de álcool, uso excessivo de tabaco. Isso daí degrada o seu organismo também. Infelizmente, é muito comum a gente pegar jovens fumantes que exageram na bebida alcoólica. Cuide com isso. Como eu falei no começo do vídeo, o nosso corpo ele é muito, muito resistente, mas é uma máquina, precisa de manutenção. E você, farmacêutico, tenha como obrigação, você é uma autoridade dentro da farmácia, lembre sempre disso, estar orientando seu paciente. Se você quer resgatar um paciente para você, normalmente dentro da farmácia tem aqueles cartãozinhos para ter um controle da hipertensão. Do outro lado tem ali as informações do paciente, nome, telefone, endereço, para quem ligar em caso de emergência. Então não esquece de dar essa atenção farmacêutica para você se tornar um farmacêutico de alto nível. Claro que tem muito termo técnico que a gente não fala para o paciente, mas a gente tem que saber como funciona o mecanismo de ação. Algo extremamente comum, o paciente vai, consulta, pega a receita, o médico fala para que ele chega na farmácia e ele pergunta de novo, é para quê? Você fala, para isso. É isso mesmo que o médico quer. Então isso vale para você ir fazendo com que o paciente pegue confiança em você. Eu vou lá porque ele vai sanar todas as minhas dúvidas. E eu te garanto, um farmacêutico de alto nível atrai muitos clientes. O cliente espera para falar com você, ele não quer saber. Ele pode ir na farmácia no momento que você não está e ele fala, eu quero falar com o Alisson. Ele vai vir mais tarde para falar com o Alisson, porque ele gosta do atendimento, ele gosta de sanar suas dúvidas. Então, se você quer se tornar um farmacêutico de alto nível, você precisa ampliar o seu conhecimento, trazer esse cliente para você e se tornar confiante no que falar, como se portar e no que apresentar para o cliente. A partir do momento que você passa total autoridade, todo mundo vai começar a se sentir mais confiante em você e esse farmacêutico de alto nível vai começar a ser mais valorizado. Lembre-se, muitas vezes no balcão da farmácia, nós gostamos de atender, de dispensar, de orientar, de dar atenção farmacêutica, mas a gente também gosta disso. Então, se você faz indicações boas, você vai ter um diferencial de valor. Então, quando você consegue fazer boas vendas, você agrega o seu valor no final do mês. E isso que um farmacêutico de alto nível quer. Você quer ampliar seus conhecimentos para melhorar o seu valor também. E lembre-se,
Sempre tem aula aqui no canal e eu quero te convidar a seguir no Instagram. O link está na descrição desse vídeo. Lá todos os dias você vai ver em primeira mão dicas, informações, indicações, orientações, tudo para você farmacêutico que deseja se tornar um profissional de alto nível. Vamos caminhar juntos nessa. E se você gostou desse conteúdo, compartilha e comenta qual o próximo vídeo que você quer ver por aqui. Tchau, Farma. Até mais.